Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja no seu coração. Seja bem-vindo à nossa escola dominical, que você possa estar com os seus filhos na sua sala específica, que você tenha uma escola dominical abençoada, que os nossos professores sejam usados por Deus para levar a palavra ao seu coração. Grandes são as tuas obras. Meus queridos irmãos e irmãs, mais um domingo, Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras, Igreja Presbiteriana de Colina, Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. Nós queremos dizer da nossa alegria em podermos nos reunir, mesmo que à distância, você aí na sua casa, nós aqui, as nossas classes estão funcionando normalmente, assim, normalmente mais ou menos, né, mesmo que à distância, mas todas elas estão tendo aula. E nós estamos tendo as aulas também da escola dominical, das nossas congregações, tanto Serra Dourada como Colina. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, na manhã deste dia, uma palavra do Senhor, que traz uma marca presente na vida da igreja. E esse texto ele foi escrito num tempo em que a igreja ela passava por um momento de muita bonança.
num momento de paz, num momento em que o Espírito Santo de Deus havia sido derramado. E essa marca é a marca que origina apenas na vida da igreja. É uma marca de origem de cada um de nós que somos igreja. E que marca é esta? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 2, o versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como eu disse para vocês, essas marcas estavam presentes na vida da igreja. E o texto anterior a este, ele vai falar que 3.000 haviam sido batizados. No capítulo 2, vai falar da descida do Espírito Santo. E estas marcas, elas estão presentes na vida da igreja, tanto no tempo de bonança, como também no tempo da tempestade. Nós podemos ver que esta igreja era uma igreja que perseverava, não apenas no seu conceito, mas era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. E por isso, irmãos, é que nós resolvemos, como conselho da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras e também as nossas congregações, de continuarmos os nossos estudos bíblicos. Nós temos estudado toda quarta-feira sobre o tema Ele vai voltar. É uma realidade, é uma mensagem que nós, como igreja, devemos anunciar. E Jesus não vai voltar por conta do Covid, Jesus não vai voltar por conta desta pandemia que tem assolado a humanidade, mas Jesus vai voltar porque Ele prometeu. Nós estamos vivendo os últimos dias. E esses últimos dias, nós aguardamos a vinda de Jesus Cristo. E nós temos que pregar e anunciar este evangelho. Por isso, nas quartas-feiras, nós temos estudado esse tema, que tem sido uma bênção muito grande. Quarta-feira passada, tivemos a palavra do reverendo Jonatas, que foi uma bênção a palavra. Se você não viu, está no nosso canal do YouTube, você pode ver e também compartilhar nos seus grupos das redes sociais. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por isso que nós continuamos a realizar as nossas escolas bíblicas dominicais. Por isso que hoje nós acordamos mais cedo. Acordamos toda a família, acordamos os nossos filhos, para que eles possam acompanhar as aulas. Por isso, a nossa escola bíblica dominical, ela, na sua superintendência, o superintendente da escola bíblica dominical, eles resolveram, em reunião conosco, nós, pastores, resolveu dar continuidade a todos os estudos de todas as classes, e não apenas uma classe só, para que pudesse ter a sua atenção, para que a palavra fosse direcionada a você, a sua idade, ou aquilo que você já vinha estudando dominicalmente aqui na nossa igreja. Tentamos, de forma mais natural possível, dentro de toda a normalidade que nós estamos vivendo, trazer a possibilidade para que você continue estudando a palavra de Deus. Isso por quê? Porque é uma marca presente na vida da igreja, uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. E nós somos uma igreja presbiteriana, conhecida como igreja da palavra, igreja bíblica. E queremos continuar sendo. Enquanto mais conhecemos da palavra, mais nos aprofundamos no conhecimento de Deus e de nós mesmos. A segunda marca desta igreja era uma igreja que perseverava na comunhão. E nós temos procurado, de maneira muito enfática, viver esta comunhão, mesmo com o distanciamento social. Temos tentado ligar para os irmãos e irmãs ao longo de toda a semana. Temos ligado para os irmãos e irmãs ao longo de toda a semana. Temos tentado ter as reuniões semanais com as nossas sociedades internas. Então, reúne-se a SAF, reúne-se a UPH, reúne-se a UCP, reúne-se a UMP e a UPA. Então, todas as sociedades internas da nossa igreja estão em atividade.
E você pode participar dessas reuniões. Você pode interagir nessas reuniões, mesmo estando à distância. E esse texto aqui, ele vai dizer disso, e perseveravam na comunhão. E eu quero desafiar você, sabe, hoje à tarde, a separar um tempo da sua tarde, para você ligar para alguém da igreja, para você orar com alguém da igreja. Sabe, pensa aí numa família, numa pessoa, telefone para essa pessoa, ore com essa pessoa. Não importa se ela está, se você, pastor, a gente liga apenas para os enfermos, para os idosos, mas ligue para alguém que Deus colocou no seu coração, para você ter esta comunhão, mesmo que à distância, porque isso é importante. Ele falava, e continua dizendo, que eles perseveravam no partir do pão, e nós temos feito isso. Embora não temos ceado, o partir do pão, a ceia, nós não estamos fazendo por recomendação da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Supremo Concílio da Igreja, mas nós vamos voltar à nossa comunhão da ceia do Senhor, mas nós, como igreja, temos nos preocupado com a mesa dos nossos irmãos. Iniciamos um projeto que foi intitulado A Caixa Está Vazia. Semana compartilhamos com 2 congregações e mais uma igreja batista. Essa semana agora nós vamos ter uma ação na nossa igreja de cestas de verdura. Tivemos nessa semana agora com as igrejas parceiras do presbitério, e essa semana será a nossa igreja para levar o pão, o alimento àqueles que tanto precisam e estão necessitados nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise. Nós, igrejas, nós perseveramos no partir do pão. E também, nós, igrejas, perseveramos na oração. Toda primeira semana, nós continuamos as nossas reuniões de oração. Nós temos incentivado os irmãos a viverem na dependência de Deus, e isso em oração. Nós precisamos orar, porque é tempo de nós orarmos, buscarmos o nosso Deus e dizermos ao nosso Deus o quanto nós precisamos da bênção, da direção e da condução dEle, nesse tempo tão difícil que a gente está passando, mas que a gente sabe que é apenas um tempo. E Deus irá nos dar a provisão de passarmos por esse tempo, segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, mas dentro do tempo de Deus. E aguardamos no Senhor a possibilidade de retornarmos às nossas atividades, sempre com todo o cuidado que nós deveremos ter. E vamos, como igreja, estudar todas essas possibilidades. Já temos conversado a respeito disso, mas nós temos tido uma preocupação muito grande com todos os irmãos. Por isso, nós continuamos orando, intercedendo e buscando a direção de Deus para tudo que nós fizermos. Que Deus te abençoe na aula de hoje, que Deus te conceda uma aula em que você possa aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor e que você, como igreja, possa desenvolver na sua vida estas marcas: a marca do conhecimento da palavra, a marca do amor ao próximo, a marca da generosidade, a marca da oração e da fé. Que essas marcas estejam presentes na minha vida e na sua vida. Que Deus assim te abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá, ó Deus, a oportunidade de vivermos diante dessas marcas presentes em nossa vida. A marca, Senhor Deus, do conhecimento da Tua palavra, e precisamos. Uma igreja que vivia na dispensação, ó Deus, da orientação dos ensinamentos dos apóstolos. Uma igreja que vivia diante da marca da comunhão e do amor, a ponto de venderem as suas propriedades e distribuírem todos os seus bens. A marca, Senhor Deus, presente também do pão, que era a comunhão com o Senhor e a comunhão com os demais, com a igreja. E também uma marca da oração, uma igreja que vivia não apenas na dependência do Senhor, mas uma igreja que vivia caminhando pela fé. E é assim, Pai, que nós queremos caminhar. Dependemos de Ti
E nós, ó Pai, buscamos o Senhor em oração, em nome de Jesus. Amém. Agora nós iniciaremos as nossas classes de estudo. A classe Vida Cristã vai dar seguimento aqui nesse próprio canal, onde você pode continuar assistindo através do YouTube, ou através do Facebook, a aula que será ministrada com um tema que já está previamente acordado com essa sala. A classe dos jovens, a classe dos adolescentes vão se reunir através do Zoom, que é um aplicativo. Nós temos a classe de casais, também se reúne através do mesmo aplicativo. E temos a classe de teologia, que também vai se reunir. Então, no próprio link das nossas redes sociais, você pode acessar as redes sociais e lá você vai encontrar o link de cada classe para que você possa participar. E o nosso desejo é que Deus te abençoe e te conceda uma aula de profundo conhecimento e que seja uma bênção para você e que este conhecimento adquirido você possa transmitir a outras pessoas. Um grande abraço, que Deus abençoe e temos encontro marcado hoje às 15 horas com a UCP, a Escola Bíblica Dominical das Crianças, 15 horas, e às 19 horas com um culto que prestaremos ao nosso Deus. Um bom dia, que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos juntos, reunidos, para estudarmos mais uma lição da nossa escola dominical. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir cânticos e, nesse momento, as salas se dividiram. Nós estamos juntos para aprendermos mais um pouquinho sobre o livro de Elias. E que livro, hein, irmãos? Vocês que têm acompanhado os estudos têm visto quão proveitoso, quão maravilhoso e quanto nós temos aprendido com esse profeta. Nós, antes de iniciarmos propriamente dita a lição, nós vamos orar, pedindo o direcionamento de Deus, agradecendo pela semana, tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus tem nos dado, apesar do momento que estamos vivendo, que não é um momento tão agradável, mas é um momento que, como nós aprendemos nos estudos, é um momento de purificação. Talvez seja o nosso momento de irmos às fontes, sermos alimentados por corvos, sermos alimentados por uma viúva pobre. Obviamente que eu estou falando isso para que nos arremeta a ideia de que nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser trabalhados. Isso tem incomodado muito meu coração nesses últimos dias, nesse período de quarentena, porque muitas vezes nós vivemos na igreja, nós participamos de todos os trabalhos da igreja, nós estamos à frente muitas vezes dos trabalhos e o nosso coração está muito distante daquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós, às vezes, precisamos voltar ao primeiro amor. E com essa pandemia, me vem à mente que nós realmente precisamos buscar a Deus, viver para Deus e fazer diferença num mundo tão egoísta, num mundo tão complicado, num mundo em que as opiniões são tão diferentes, desde opiniões políticas até opiniões religiosas. E como nós, evangélicos, temos dado mau testemunho, sejam através das mídias sociais, sejam através de comportamentos. Então isso tem me angustiado muito o coração e tem me levado a muitas reflexões. E cabe a nós, irmãos, fazermos diferença realmente. Nós temos aprendido essa sala em especial sobre a vida de Elias.
E volto aqui a falar que de nada adianta nós estudarmos a palavra de Deus, nós aprendemos da palavra de Deus, se essa palavra não fazer diferença na nossa vida diariamente. Nada adianta. Deus tem que entrar no nosso coração e através disso a nossa vida tem que mudar. Não dá mais, irmãos, para a gente continuar batendo na tecla de que eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não dá, irmãos. Deus nos fez homens pecadores, sim, mas nós precisamos ser regenerados pelo sangue de Jesus. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações. Isso eu estou falando a partir da minha vida, a partir da sua vida. Se a sua vida não reflete Cristo, tem alguma coisa errada. Dizer que somos cristãos, que frequentamos uma igreja, de nada vale. Placa de igreja não salva. O que salva é Jesus Cristo. O que muda é Jesus Cristo. E a nossa vida, o nosso comportamento tem que ser mudado. Nós temos que passar desta pandemia e entrarmos em uma nova etapa na nossa vida como homens e mulheres melhores, como cristãos melhores, como pessoas que realmente façam diferença no meio em que estão inseridos. Pessoas que realmente testemunhem de Jesus e mostrem o brilho de Cristo. Acho que essa é a grande... aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Essa introdução foi diferente, obviamente, mas estava dentro do meu coração e eu precisava falar. Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que a partir daí sejamos melhores dia a dia. Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Pai, que é uma presença maravilhosa, que é uma presença que nos traz conforto, que nos traz paz, ó Pai. Nós já tivemos a oportunidade de hoje, logo pela manhã, ler a Tua palavra, ouvir da Tua voz, aprender do Teu amor, da Tua graça. Quanto o Senhor é bondoso, misericordioso, justo. Quanto nós aprendemos, ó Pai, com a Tua caminhada, lendo os Evangelhos. Quanto o Senhor fez aqui na terra por cada um de nós, ó Pai. Nos envergonha, Pai, muitas vezes sabermos de que conhecemos o Teu nome, aprendemos do Senhor, sabemos de como o Senhor espera que nós sejamos e somos totalmente contrários, ó Pai. Somos muitas vezes, ó Pai, omissos à Tua palavra, envergonhamos a Tua palavra, não damos testemunho na maioria das vezes, somos carnais. Ó Deus, tem misericórdia e transforma o nosso coração para que sejamos dia a dia, ó Pai, mais puros, mais cristãos, mais amorosos com o Senhor, mais amorosos com as pessoas que estão ao nosso redor, a começar dentro da nossa casa. Que a nossa casa, ó Pai, seja um lugar onde o Senhor tenha desejo de estar, de habitar. Que a nossa casa tenha o cheiro, o perfume de Cristo. Que os nossos filhos, ó Pai, reflitam Jesus. Que a nossa esposa, que os nossos cônjuges, ó Pai, nos vejam como tementes, amantes e servos do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja, ó Pai, nesse momento de pandemia. Quantas igrejas, ó Pai, que estão passando por dificuldades financeiras, ó Pai. Quantas igrejas, ó Pai, que têm vivido momentos de luto, com mortes de membros. Quantos pastores, ó Pai, deprimidos, com depressão. Quantas mulheres de pastores deprimidas. Quantos irmãos da igreja, ó Pai, passando por necessidades, por dificuldades, e nós muitas vezes no conforto do nosso lar, omissos a tudo isso, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Faz-nos, ó Pai, servos mais amorosos, mais valorosos. Faz-nos, ó Pai, servos mais cristãos, ó Pai. E agora, ó Pai,
Usa-nos poderosamente para trazer da Tua palavra, Pai, que não seja esse homem pecador que vai falar, mas que seja através da minha vida, o Senhor boca, para que as pessoas que estão do outro lado ouçam a Tua palavra, Pai, ouvindo a Tua palavra, mudem o comportamento, mudem as atitudes, sejam melhores, sejam pessoas mais tementes, creiam mais no Senhor, descansem no Senhor, ó Pai. Nos abençoa nesta manhã, a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na 5ª lição do nosso livro, e o capítulo 5 deste livro hoje vai falar o Deus que responde pelo fogo. Nós temos, como bem disse o Marcelo Mombrini na sua aula, nós temos vivido uma série. Quem gosta de série, ele até falou sobre série, eu gosto de série também. Inclusive indico uma série muito legal, Annie, com E, apesar dela dar umas vaciladas em alguns momentos, que eu não concordo, mas a série é muito gostosa de ver. Nada a ver com o nosso assunto, mas é que veio a ideia de série. Então nós estamos estudando os livros, o livro de Elias, e nós chegamos no capítulo 5. Eu fiz a introdução do livro, falando de quem era Elias, falei da questão que era necessário falar da questão do reino do norte e do reino do sul, da divisão dos reinos, do desejo de Davi de construir o grande templo de Salomão. Aqueles que estudam a Bíblia sabem disso. Davi preparou tudo, comprou material, preparou ouro, preparou as pratas, mas devido ao seu pecado, através do reinado dele ter acontecido muitas mortes, Deus não permitiu que Davi concluísse ou iniciasse a construção do grande templo de Jerusalém, o grande templo de Salomão, se assim vocês acharem melhor. O seu filho sucede, Salomão constrói o templo, e aí eu contei um pouquinho da história de Salomão, e aí a gente entrou na divisão. No final da morte de Salomão, os reinos se dividiram, reino do norte e reino do sul, e nós partimos para o reino do norte, para estudarmos sobre o reino do norte, porque dentro do reino do norte apareceu esse profeta chamado Elias. E contei um pouquinho das histórias dos 7 reinos, dos 6 ou 7 reis que sucederam a Acabe e Jezabel, e a quantidade de coisas ruins que esses reis promoveram no reino do norte, quantidade de idolatria que eles trouxeram para o povo. Lembre os irmãos que o povo era o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Então acho legal a gente estar sempre frisando isso, que nós estamos falando do povo de Israel, o povo que atravessou o Mar Vermelho, o povo que esteve com Moisés, o povo que entrou com Josué na terra, e depois essa dispersão. Esse é o povo que nós estamos conversando, que nós estamos aprendendo. Então é legal vocês terem essa ideia, até para a gente saber o que nós estamos tratando. Hoje nós vamos trabalhar 1 Reis 18. Eu não vou ler o capítulo, porque senão a gente perde um pouco de tempo, e como a nossa aula tem que ser muito resumida, porque senão fica cansativa, 30 minutos de aula, só vocês ouvindo, eu sei que é difícil. Então eu tenho pouco tempo para resumir toda a história novamente e tratar do que nos é necessário, que é falar um pouquinho do capítulo 5. Obviamente que se nós estivéssemos em sala de aula aí na igreja, nós poderíamos ficar meia hora, 1 hora até falando, porque vocês também estariam junto comigo, conversando, dando ideia, trazendo informações, até porque vocês sabem muito da Bíblia e nos auxiliam assim absurdamente a nós professores. Eu, por exemplo, tenho aprendido muito com vocês, principalmente com os 3 professores da sala, o Marcelo, o Fausto e a nossa irmã Dulci. Dulci, não preciso nem falar nada, que vocês sabem que é a nossa mestre, né? Dulci é uma grande conhecedora da palavra de Deus, e me alegra o coração em ver uma irmã que realmente ela
busca ler, busca estudar e nos ensina muito. Quem dera que tivesse outras Lucis na igreja que estivessem prontas, propícias aí para ensinar, para buscar e para somar junto conosco. Fica aí o recado. E aí, irmãos, eu iniciei o livro, depois daquela introdução, falando que Elias foi até Jezabel e Acabe. Eu falei para vocês que depois os nossos professores repetiram isso em todas as aulas, a questão de Jezabel e Acabe. Acabe, um rei bastante omisso, um rei que teve um reinado de saia, diz o livro, inclusive. Por quê? Porque um rei de saia? Porque quem dava as coordenadas, quem dava as ordens era a sua esposa Jezabel. Jezabel era uma mulher muito maldosa, uma mulher que, segundo inclusive os estudiosos, uma mulher enviada por Satanás, como já também os outros professores frisaram isso várias vezes. E Elias sai da sua terra, sai do seu local e vai diretamente falar com Acabe e Jezabel. Vocês já estão cansados de ouvir isso, que ia ficar sem chover por um tempo. E realmente ficou uns dias sem chuva. Estou falando uns dias porque foram 3 anos e meio. Imagina vocês, 3 anos e meio sem chuva e sem orvalho sobre a terra. Nós aí temos passado por meses, 2, 3 meses, 4 meses sem chuva. Vocês têm noção e têm ideia de como fica a questão da escassez de água, a questão do sofrimento do povo. Imagina você ficar 3 anos sem água e sem orvalho. Foi a mensagem do profeta Elias ao rei Acabe e Jezabel. E aí, nas lições seguintes, nós aprendemos que Deus falou com Elias para que Elias saísse e ficasse em Querite, que foi a lição logo seguida minha. Querite, o Fausto muito bem colocou, que é um local de separação, de santificação. Ali em Querite, Elias foi sustentado por corvos. É uma coisa assim que para nossa mente, para nós é até meio que estranho aos nossos olhos. Um corvo normalmente é aquele animal que trabalha com a carniça, que mexe com coisas estragadas, e o corvo sustentou Elias durante todo o período em que ele passou em Querite. E ali também bebendo da torrente de Querite, das águas de Querite. Ele ficou ali escondido, porque ele estava com medo, porque ele sabia do perigo que Jezabel e Acabe propiciavam e do desejo do coração deles de encontrá-lo e de tirá-lo à vida ou de puni-lo de alguma forma. Conforme Elias tinha falado, a água secou, acabou. E Deus envia o profeta para uma região distante de onde ele estava, muito bem explicada pelo Fausto. Ele atravessou realmente todo um território para chegar a Sarepta. E em Sarepta ele foi alimentado, sustentado por uma viúva pobre, por uma viúva que não tinha nenhum tipo de recurso, ou estava sem nenhuma forma de sustentá-lo. Imagina que, em primeiro lugar, ele é sustentado por corvos, em segundo lugar, ele é sustentado por uma viúva muito pobre. E aí todo mundo conhece a história. Essa viúva tinha um filho, e esse filho chegou a morrer, e o profeta, pela primeira vez na história, houve um processo de ressuscitamento. Não sei se essa seria a palavra exata, mas ressuscitou o filho da mulher. Ou seja, o profeta foi bênção na vida daquela mulher. Em Sarepta, Elias foi purificado, queimado e refinado. Irmãos, eu fico imaginando como esse profeta
como esse homem de Deus, ele era temente e ouvia aquilo que Deus falava com ele. Como que esse homem realmente, como disse o Fausto na última lição, estava à sombra de Deus. Como que ele acreditava que aquilo que Deus falava, obviamente que ia dar certo. Ele não titubeava, ele não questionava, ele não se preocupava, ele aceitava aquilo sem nenhuma titubeação, sem nenhum questionamento. E como nós hoje, irmãos, temos dificuldade em ouvir a palavra de Deus e aceitar a palavra de Deus, em ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, como que nós temos dificuldades em nos entregarmos aquilo que Deus espera de nós. Melhor ainda, ou pior, não sei como que você consegue definir isso, nós não ouvimos mais a palavra de Deus. Nós não conseguimos mais ouvir Deus falando. Nós não temos muito mais aquela intimidade com Deus. E eu tenho falado nas minhas aulas da nossa falta de intimidade com Deus. Nós gostamos muito de oba-oba. Nós gostamos muito de shows. Nós gostamos muito daquilo que alegra o nosso coração, mas falta intimidade com Deus. Falta choro. Falta entrarmos dentro do nosso quarto e orarmos e nos humilharmos diante de Deus e aí ouvir o que Deus quer de nós. Nós não temos mais isso. Nós não temos mais famílias reunidas que choram aos pés da cruz. Nós não temos mais pastores que choram aos pés da cruz, presbíteros que sejam inseridos e que amem realmente a sua igreja e não aos seus desejos pessoais, aquilo que ele acha que é certo. Nós não temos mais isso. Nós não temos mais uma diaconia que é uma diaconia que trabalha em prol do serviço de Deus, em que visita orfanatos, em que visita as cadeias, em que visita órfãos, em que estão dispostas ao trabalho de Deus, a servir na casa do Senhor. Nós não temos mais isso. Nós temos um povo que se reúne em culto, obviamente, mas a gente sente que falta aquele clamor, aquele desejo, aquele fogo santo do Espírito Santo. E hoje nós vamos aprender sobre o Deus que fala através do fogo. Então nós precisamos, irmãos, sentir esse Deus, buscar mais esse Deus. Nós temos feito esses apelos aqui para que nós realmente, quando voltarmos a estarmos juntos ali na igreja, congregados em uma só, juntos, porque nós somos a igreja, que os nossos corpos estejam como brasas vivas, com desejo de servir, de fazer diferença no nosso meio. Volto a falar, estar à frente, estar todos os dias na igreja, isso aí para mim não representa muito, irmãos. O que representa é o nosso coração voltado para Cristo. E aí, depois dessa viagem do profeta, novamente cabe a mim, na lição, em falar que Deus pede ao profeta que retorne para conversar com Jezabel e Acabe. Então eu iniciei a nossa lição falando, iniciando a primeira aula, eu falei a questão que Elias foi a Jezabel e Acabe, e na quinta lição, que é hoje, novamente cabe a mim essa ida a Acabe e Jezabel para falar com eles aquilo que Deus tinha para orientá-los. Lembre, irmãos, aqueles que leram 1 Reis 18, depois vocês leiam em casa com tranquilidade, que Elias estava sendo procurado em todo o território. Elias estava fugindo de Acabe e Jezabel. Então Elias era o cara mais procurado na região. Elias era o cara que era um transtorno para Acabe e Jezabel. E Deus fala assim: camarada, você está sendo procurado, mas eu quero que você vá ao encontro. Como assim, Senhor? Quero que você vá ao encontro e dá o seguinte recado: mostra para eles quem é Deus.
Tá bom. É isso que o senhor quer? Sim, eu vou. E Elias foi ao encontro de Acabe. E segundo a Bíblia, quando Acabe viu Elias, Acabe falou: você voltou, né, sua cobra rastejante. Você só trouxe transtorno para Israel. Você só trouxe coisa ruim. O povo está morrendo. Você deve ter vindo caminhando e você viu a quantidade de animais mortos pelo caminho, quantidade de carniça, aquele cheiro ruim. E realmente havia uma grande destruição, uma grande desgraça na cidade. E Elias chegou, irmãos, e é interessante que a Bíblia relata que Elias falou assim: beleza, eu estou aqui para dizer que eu sou enviado de Deus. E eu gostaria de lançar um desafio. O Acabe, meio sem jeito, mas que desafio seria esse? 18, 19. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolos que comem da mesa de Jezabel. 1 Reis 18, 19. Ele solicitou que Acabe reunisse esses profetas. E aí ele chamou também a todo o povo de Israel. Lembre que esse povo de Israel era um povo que servia a Deus e que deixou de servir a Deus. E que se desviou do caminho do Senhor. E que foi para um outro caminho, foi para um outro lado. Então ele reuniu os 800 profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, os 400 sacerdotes postes ídolos, e mais o povo, e falou assim: vamos nos reunir no Monte Carmelo. E providencia dois carneiros cevados, o melhor que vocês tiverem. Prepara-os. E os 800 profetas, como vocês são maiores, vocês vão iniciar solicitando que desça fogo do céu e que consuma o carneiro. E segundo a palavra de Deus, irmãos, aqueles profetas aceitaram o desafio, reuniu todo o povo. Eu fico imaginando uma multidão de pessoas, o holocausto preparado, a lenha abaixo, o carneiro ali no local, e aqueles profetas começaram, segundo a Bíblia, a rodear, a clamarem a Baal. Segundo a palavra de Deus, isso era de manhã, mais ou menos 7, 8 horas da manhã. E aqueles profetas clamavam. Meio-dia, nada. E aqueles profetas começaram a gritar. E nada. 800 irmãos. E nada. Chegou a tarde, aqueles profetas começaram a se cortar. Diz a palavra de Deus que eles se cortavam. Eles se mutilavam. Sangue escorria. Eles gritavam, eles estavam histéricos, gritavam e nada. E diz a palavra de Deus que Elias, do alto do monte, falava assim: gritem mais alto. Talvez o seu Deus esteja dormindo, talvez Baal esteja dormindo. Talvez Baal esteja se alimentando. Talvez Baal esteja no banheiro, diz um estudioso. Ou seja, Elias debochava deles. E chegou a tarde, nada, irmãos. E aqueles profetas se envergonhados, porque grande parte do povo assistia a esse grande espetáculo. Aí Elias falou assim: e aí, cansaram? Deus de vocês não ouviu? Baal não ouviu? Baal não ouviu? Por favor, retira o que vocês têm. Elias pegou o carneiro, colocou no local, abriu uma vala, botou a lenha,
abriu uma vala, diz que abriram uma vala grande, muito grande. Lembrem que eles estavam numa área do Mar Morto. Eles pegaram água, muita água do mar, água salgada, botaram naquela vala, embebedaram toda a lenha de água. Ou seja, não sei se vocês já tentaram botar fogo numa lenha com água. Não pega, obviamente, nem usando álcool, gasolina ou álcool de etanol, não pega. Eles embebedaram, molharam. Aí o povo falou: o que esse camarada está arrumando, gente? E diz que Elias orou. E quando Elias orou, irmãos, desceu fogo do céu que consumiu a lenha, consumiu o carneiro e lambeu toda a água que estava ao redor. Isso é Deus, irmãos. Isso me alegra tremendamente o coração, porque Elias confiou em Deus e Deus envergonhou todo aquele povo. E aquele povo passou realmente. Elias serve a Deus, e esse é o Deus Jeová, é o Deus verdadeiro, é o Deus em que temos que crer, é o Deus em que temos que entregar as nossas vidas. Esse é o Deus que você serve, irmão. É o mesmo Deus. É o Deus que manda fogo do céu e queima a lenha molhada e lambe a água que está ao redor do santuário. E diz que Elias fez um novo santuário e ali para adorar e servir a esse Deus, irmãos. É isso que nós temos aprendido nessa quarentena, irmãos. É isso que nós temos aprendido, que eu tenho estudado, que eu tenho visto. É esse o Deus que a gente serve. O Deus é o mesmo. A palavra de Deus diz que Elias era um homem semelhante a nós. Está aí em 1 Reis 18. Semelhante a mim, semelhante a você. A diferença é que Elias tinha intimidade com Deus. Elias tinha desejo de servir a Deus. Elias entregava sua vida a Deus, confiava em Deus e que Deus ia fazer com que as coisas acontecessem. E o que nós aprendemos, irmãos, com essas verdades eternas para os Elias dos dias modernos? Em primeiro lugar, quando temos certeza de estarmos dentro da vontade de Deus, somos invencíveis. Quando temos certeza de estarmos dentro da vontade de Deus, somos invencíveis. Não existe nada mais encorajador do que saber que estamos dentro da vontade de Deus. Não importa a circunstância, não importa se estamos empregados, desempregados, se estamos passando por dificuldades ou não passando por dificuldades. Irmãos, nós temos que estar debaixo e certos de que estamos fazendo a vontade de Deus. É a nossa única esperança. Não existe outra esperança. Não existe outra, irmãos. Nós estamos vivendo o fim. Mas isso já fala há tanto tempo. Nós estamos vivendo o fim. As coisas que estão acontecendo são provas de que Jesus está próximo, a volta está próxima. É notório. E nós temos que estar preparados para enfrentarmos isso tudo que ainda há de acontecer. Vejam, irmãos, que Elias não se intimidou em nenhum momento. Nenhum momento. Ele creu que Deus estaria ali, que Deus mandaria fogo e que Deus consumiria aquilo tudo. Nós não
temos dificuldades hoje de crer, de aceitar. Nós temos dificuldades. Segundo lugar, irmãos, obediência dividida é tão errado quanto a idolatria declarada. Lembre que eu falei para vocês que esse povo que nós estamos tratando era o povo de Israel. E aquele povo, irmãos, eles estavam divididos entre Baal, adoração a Baal e adoração a Deus. Eles tinham vivido, presenciado tudo que Deus havia feito. Mas eles se desviaram. Eles se desviaram do caminho. Eles deixaram de servir a Deus. Quando eu falo a obediência dividida é tão errada quanto a idolatria declarada, as palavras mais duras, irmãos, proferidas nas cartas às 7 igrejas em Apocalipse, foram dirigidas à igreja de Laodiceia. Por quê? Conheço as tuas obras, que nem é frio, nem quentes. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Apocalipse 3, 15, 16. Elias, quando ele fez aquilo, ele pediu para que o povo saísse da indecisão. Que o povo tomasse a decisão, ou servir a Deus, ou servir ao mundo. E você, irmão, como que está a sua vida? Você é quente ou frio? Irmãos, a grande maioria, infelizmente, somos mornos. Nós não somos nem quente nem frio. Nós não decidimos aquilo que nós vamos seguir. Nós não tomamos decisão quanto a isso. E a palavra de Deus diz que Deus vai vomitar pessoas assim. Irmãos, cabe a nós a decisão de servirmos a Deus verdadeiramente. Sairmos da zona de conforto, de deixarmos Deus agir na nossa vida, de realmente tomarmos a decisão por aquilo que é real, que é verdadeiro, aquilo que realmente faça diferença na nossa vida. Comece agora. Deus pode usar você no seu negócio, sua profissão, na sua escola, na sua vizinhança, de modo bastante estratégico. Você não concorda com o rumo que estão tomando à sua volta? Diga isso. Você sente que há uma erosão espiritual na sua igreja? Mas você não é um dos líderes. Aborde o assunto. Neutralidade na hora da decisão é uma maldição que leva atrás as consequências, trágicas consequências. Você não concorda com aquilo que está acontecendo na igreja muitas vezes? Não se omita. Fale. Mas mostre o caminho. Faça diferença. Seja diferente. Se coloque a servir. Trabalhe. Obviamente que vão levantar homens e mulheres que vão discordar, que não querem. Acostumaram com esse barquinho tranquilo. Às vezes precisa da tempestade. Faça com sabedoria e faça baseado naquilo que Deus está falando ao seu coração. E por último lugar, irmãos, nossa ferramenta mais eficiente, em terceiro lugar, é a oração de fé.
quando a coisa chegou no ponto de preto e branco, ou seja, quando Baal falhou e Deus estava prestes a fazer a sua obra, o único instrumento que Elias usou foi a oração. A oração, irmãos, faz o inferno tremer. A oração foi o primeiro e único discurso usado por Elias. Uma simples oração de fé foi o seu maior contato com Deus vivo. Foi ela que fez tudo o mais acontecer. Como que você está referente à oração, irmãos? Você é capaz de olhar para os 7 últimos dias e destacar momentos em que se dedicou voluntariamente à oração? Mesmo que tenham sido 10, 15 minutos, mas de ininterrupta comunhão com Deus. Você fez isso nesses últimos 7 dias? Você que está me ouvindo? A ferramenta mais eficiente do cristão é a oração. Não existe outra. Não existe outra ferramenta. Se você não ora, você não tem contato com Deus. Você não tem comunhão com Deus. Concluindo, irmãos, nunca subestime o poder de uma vida totalmente dedicada. Todo episódio da vida de Elias, gira em torno da sua dedicação. Um homem cercado e suplantado em número por um rei ímpio, a ímpia e poderosa esposa do rei, 850 profetas e sacerdotes pagãos e um incontável número de israelitas descrentes. E todos eles foram silenciados e intimidados por aquele único homem dedicado a Deus. Pense na sua própria vida. Quem são as pessoas que influenciam você e por quê? Pergunte-se: quantas pessoas eu tenho influenciado com minha vida? Como seria bom se por meio da sua própria dedicação a Jesus Cristo, você pudesse influenciar uma pessoa na próxima semana, seja levando a Cristo ou fortalecendo sua fé. Parece impossível? Você sabe que não é. A Bíblia e a história da igreja estão repletas de histórias sobre a diferença que fez a dedicação de uma pessoa a Deus. Irmãos, quem você tem influenciado? Como você tem influenciado? Como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu contato com as pessoas? Como as pessoas te veem? As pessoas te veem como um verdadeiro cristão? Ou as pessoas te veem como uma pessoa que é um falso cristão? Fica-nos a pergunta, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que possamos, nos nossos dias, nos levantarmos como Elias, nos levantarmos para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus e para mudar a história. Quem sabe a história da Serra, quem sabe a história do seu bairro, quem sabe a história do seu condomínio, quem sabe a história do seu trabalho, do local que você trabalha. Quem sabe a história da sala de aula que você estuda. Quem sabe a história da sua casa. Que Deus nos abençoe e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém.